Sabe aquela sensação de que a vida está no piloto automático, como se a gente estivesse seguindo um roteiro que não foi a gente que escreveu? Pois é, hoje vamos fundo nesses scripts invisíveis que rodam na nossa cabeça e descobrir como, de fato, podemos assumir o controle. E para começar essa conversa, a gente precisa responder uma pergunta fundamental. Quem é que está programando a realidade que vivemos? É sobre isso que vamos falar. Vamos desvendar o que é essa tal de Matrix mental que opera lá no nosso subconsciente e, mais importante, vamos conhecer um método prático para deixar de ser um programa e virar o programador da própria realidade. Então, o primeiro passo é entender o que é essa tal de falha na Matrix mental. Na verdade, a base de tudo é a própria Matrix mental. Imagina que ela é como um sistema operacional, sabe? Um software que foi instalado na nossa mente, muitas vezes sem a gente nem perceber, e que hoje, no dia a dia, dita a maioria das nossas reações. Olha só essa frase. Ela resume tudo. A ideia do piloto automático é muito forte, né? É exatamente isso. É como ter um sistema invisível, moldado por tudo que a gente já viveu, que fica ali, guiando o que a gente faz e como a gente reage o tempo todo. E o que é então essa Matrix mental? Bom, de forma bem direta, é um sistema inconsciente de crenças, hábitos e padrões automáticos. E o número é impressionante. Ele governa 95% do nosso comportamento e dos nossos resultados. É o software rodando em segundo plano. Mas o ponto-chave, e isso é muito importante, é que essa Matrix não é um defeito, é só um programa. E a boa notícia é que todo programa pode ser observado, entendido e, claro, atualizado. Ok, então como é que esses programas aparecem na nossa vida real? Eles se manifestam como os famosos bloqueios mentais. E para a gente entender bem o que são esses bloqueios, uma boa forma é comparar duas mentalidades que são o oposto uma da outra: a mente reativa e a mente próspera. Olha só essa comparação. De um lado, a mente reativa. Ela opera no piloto automático, só reage ao que acontece do lado de fora, vive focada nos problemas do passado e os resultados, claro, acabam sendo sempre os mesmos. Agora, do outro lado, a gente tem a mente próspera. Ela é intencional, proativa. Ela não reage, ela cria os resultados. O foco dela está nas soluções do futuro e, por isso, os resultados são expansivos. A diferença é gritante, né? Então, o que a gente chama de bloqueios mentais, ou travas mentais, nada mais são do que esses caminhos neurais que a mente reativa criou e reforçou. São eles que causam aquela autossabotagem que a gente nem percebe. Sabe aquela sensação de estar patinando no mesmo lugar? De saber exatamente o que precisa ser feito, mas por algum motivo simplesmente não conseguir fazer? A causa raiz está aí, nessas travas. Tudo bem, os bloqueios são problema. Mas e a solução, qual é? Agora a gente entra na parte prática. Existe um sistema de reprogramação mental para lidar com isso, o método 5Ps. Ele é basicamente um mapa, um caminho claro para a gente conseguir reescrever esses padrões que nos limitam. E o que é o método 5Ps? É um sistema holístico de reprogramação. Isso quer dizer que não são dicas soltas, sabe? É um sistema completo, que funciona junto. Ele se baseia em 5 pilares, que dependem um do outro e que juntos criam a nossa realidade num ciclo que não para. É a ponte que conecta o nosso mundo interno com os resultados que a gente vê no mundo externo. E aqui estão os 5 Ps. Funciona como um efeito dominó. Olha só, o primeiro P é o pensamento, a semente de tudo. Esse pensamento gera o segundo P, o sentimento, aquela vibração interna. Esse sentimento, quando fica mais forte, vira o terceiro P, a emoção, que é a energia que nos coloca em movimento. Daí vem a ação, o quarto P. E, finalmente, a ação gera o resultado. O grande segredo é que, se a gente muda o primeiro dominó, o pensamento, todo o resto da fileira muda também. A teoria é incrível, faz todo sentido. Mas, e na prática? Como é que a gente faz para reprogramar um padrão negativo? Como se dá um reset mental bem na hora que aquele pensamento ruim aparece? Vamos pensar num padrão bem comum. Começa com um pensamento de autocrítica, de dúvida. Ah, eu não sou bom o suficiente para isso. Esse pensamento leva a um sentimento de ansiedade. Essa ansiedade vira a emoção do medo. E qual a ação que o medo geralmente causa? A procrastinação. É um ciclo clássico onde um pensamento negativo sozinho consegue descarrilar todo um resultado. É para quebrar esse ciclo que existe uma técnica de reset mental em 3 passos. É simples e muito poderosa. Passo 1, pare. Quando o pensamento negativo vier, é preciso dar um comando mental firme. Pense pare ou cancela. Passo 2, respire. Puxe o ar bem fundo. Isso ajuda a limpar o padrão, dá uma zerada no sistema. E o passo 3, mude. Imediatamente troca aquele pensamento negativo por um outro, positivo, que já precisa estar preparado. É uma forma de tomar de volta o controle da central de comando. Só que a gente sabe que manter essa disciplina no calor do dia a dia é um desafio, né? Não é fácil. E é justamente aí que a tecnologia pode entrar como uma grande aliada. Uma ferramenta de ativação para ajudar a colocar o método em prática com consistência. Um exemplo disso é o aplicativo Fator Essencial. Ele foi pensado exatamente como um sistema ativo de reprogramação mental. A ideia é justamente ajudar a aplicar o método dos 5 Ps, ajudando a identificar esses padrões negativos de um jeito mais automático e, a partir daí, criar planos de ação personalizados.
Dentro dele, existem alguns recursos bem interessantes. Por exemplo, Mentor Live, uma inteligência artificial que ajuda a identificar os bloqueios. Tem o diário de bordo, um jeito estruturado de mapear a conexão entre pensamentos, ações e resultados. E tem também o Arsenal Mental, uma biblioteca de técnicas práticas baseadas nos 5 P's. O objetivo de tudo isso é transformar a autoanálise numa estratégia prática para construir novos resultados. E isso nos leva à grande ideia por trás de tudo. Torne-se o programador da sua realidade em vez de ser um programa rodando na de outra pessoa. No fim das contas, a mensagem central é essa. É uma mudança de chave. Deixar de ser um passageiro para se tornar o programador. A pessoa que escreve o código da própria vida. Entender que essas ferramentas existem já é o primeiro grande passo. Agora fica a reflexão final. Qual é o primeiro código, a primeira linha de programação mental que precisa ser reescrita para começar a construir uma nova realidade?